Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do 10º encontro do programa Luz da Vida, dedicado a uma das verdades esquecidas dentro da Igreja Católica, as indulgências. No primeiro bloco, nós, com São Paulo VI, falamos do dogma da comunhão dos santos, fundamental para compreendermos o mistério da santificação que atua fundamentalmente pelos méritos de Cristo, que, na sua infinita bondade, quis se utilizar também da mediação da Igreja, que, quando nos seus membros realiza certas obras que agradam profundamente a Deus, jejum, oração e esmola, os benefícios desses atos meritórios, cuja fundamentação remota são os méritos de Cristo, vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que por meio desses atos, muitos membros da Igreja se beneficiem dessas ações meritórias. E citamos para isso Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20. O próprio Novo Testamento diz que quem fizer alguém retroceder do seu erro e essa pessoa se aproximar da verdade, ele vai estar contribuindo para salvar a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. E vimos que isso não contraria a unicidade do sacrifício expiatório de Cristo, a intangibilidade dos méritos de Cristo. Quem perdoa pecados, somente o sangue de Cristo. E isso não contradiz Tiago 5, versículo 20. Uma pessoa, um ser humano é capaz de fazer desaparecer uma multidão de pecados? São Tiago não estava fora de si quando disse isso, não estava fora de si quando disse isto. Ora, se uma pessoa que ajuda a outra a se converter faz desaparecer uma multidão de pecados, e só Jesus é quem apaga pecados, como conciliar essas duas afirmações? Muito simples. Os méritos de Cristo, o único que apaga pecados, esses méritos atuam em favor do pecador por meio das ações meritórias, das ações indulgenciadas. Deus atribui a certas ações feitas pelos membros da Igreja o poder de apagar o pecado dos outros. E são 3 as obras meritórias que Jesus colocou no seu famoso discurso do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Bem, essa é, em síntese, a doutrina das indulgências, profundamente bíblica. Agora, nós vamos com São Paulo VI falar desse tesouro da Igreja. O que é um tesouro? O tesouro é um conjunto de coisas ricas, um conjunto de coisas valiosas. Vocês imaginem um espaço onde são guardadas coisas preciosas. Aí está o tesouro. O Brasil tem o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É a Casa da Moeda. Parece que ela fica no Rio de Janeiro, se não me engano, na Baixada Fluminense, enfim. O que é a Casa da Moeda? É a casa onde são feitas as moedas da nossa pátria. Moeda de papel e moeda de prata para distribuir para o Brasil inteiro. Ali está o nosso tesouro, o Tesouro Nacional. E qual é o tesouro da Igreja? Os méritos de Cristo e dos santos. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. É Cristo que vive em mim. Cristo é o nosso tesouro. E Cristo em nós é o tesouro em nós. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Deus Todo-Poderoso conferiu à Igreja o poder de completar aquilo que Cristo já completou. Em absoluto, já completou a obra da redenção no Calvário. Não há outro sacrifício a se realizar. Em nós, a obra não acabou. Em nós, a obra precisa ser completada. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição até o dia de Jesus Cristo. É uma perfeição imperfeita, ou uma imperfeição perfeita. Completo em minha carne, a obra de Cristo não acabou, está imperfeita, está em andamento, mas é Cristo que vive em mim.
E já completou-se, e já acabou, e nada pode ser feito, porque já foi consumada uma vez por todas no Calvário. Não há contradição entre perfeição e imperfeição. Perfeição porque já aconteceu uma vez por todas. Imperfeição porque os méritos do que já aconteceu continuam a atuar por meio dos membros da igreja em favor de outros, porque como vasos comunicantes, Cristo atribui a ações meritórias dos membros da igreja o valor de expiar pecados, de apagar pecados dos outros. Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20. Se você converter uma pessoa, você recebeu de Cristo o poder de apagar uma multidão de pecados. Poder relativo. Mas os méritos do seu poder de apagar pecados são os méritos de Cristo. Os méritos de Cristo, poder absoluto. Os seus méritos, poder relativo, que procede de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, os meus méritos de perdoar os pecados dos outros, de apagar uma multidão de pecados, Tiago, capítulo 5, versículos de 19 a 20, não são méritos meus, mas eu recebi de Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. A luz que brilha em mim é de Cristo. É uma luz que eu recebi de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, propriamente eu tenho, verdadeiramente eu tenho a luz que brilha. Só que essa luz eu recebi de Cristo. Brilhe vossa luz. Mateus 5,16. E eu sou a luz. Em absoluto, só Cristo é luz. João 8,12. Em relativo, eu sou luz. Porque o brilho de Cristo brilha em mim e refúgio para os outros, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Cristo poderia, ele sozinho, brilhar nas pessoas sem precisar do brilho dos discípulos dele. Mas ele quis, brilhe vossa luz, brilhem vossos méritos. São méritos que eu concedo para vocês, mas os méritos são meus. Se você compreendeu isso, você entendeu a doutrina das indulgências. Você compreende perfeitamente por que uma pessoa rezando aqui em certas exigências, atendendo a certas exigências, consegue tirar uma alma do purgatório. Consegue levar uma pessoa que ainda não reparou as penas temporais, mesmo já arrependida, a Deus Todo-Poderoso purificá-la dessas penas temporais, remitindo essas penas temporais, apagando essas penas temporais. São Paulo VI, parágrafo 5º do seu documento, Manual das Indulgências. Vamos ao texto. Assim se constitui o tesouro da igreja, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo Senhor oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. Não é outra coisa que o Cristo Redentor, em quem estão e persistem as satisfações e os méritos de sua redenção. Pertencem, além disso, a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto a Deus e as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça, se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiara. De sorte que, esperando a própria salvação, também contribuíssem para a salvação de seus irmãos
na unidade do corpo místico. Eu penso que essa frase muito feliz de São Paulo VI é o ponto central da doutrina das indulgências. Os méritos de Cristo, os favores que brotam do sacrifício redentor de nosso Senhor, operado uma vez por todas no Calvário. Uma vez por todas no Calvário. Cristo que, por outro lado, imagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, de 27 a 28, está profundamente unido à igreja. Cristo fortaleceu a igreja, santificou-a com o seu Espírito, concedeu méritos aos membros da igreja, conferiu valor expiatório de apagar pecados a determinadas ações da igreja. Tiago 5, de 19 a 20. Quem fizer uma pessoa retroceder do seu erro e trouxer essa pessoa para a verdade, vai salvar a pessoa da morte e vai fazer apagar uma multidão de pecados. Fará desaparecer uma multidão de pecados. Em absoluto é só Jesus quem faz apagar uma multidão de pecados. Mas Jesus conferiu à igreja também isso, não de forma absoluta. Em absoluto, só Jesus faz desaparecer pecados. E em relativo, os méritos de Cristo, na imensa bondade de Cristo em favor da igreja, de todos os membros, Cristo confere poderes a certas ações da igreja, para que esses filhos redimidos, reconciliados, orando, mortificando-se e praticando a caridade, ajudem a desaparecer, façam desaparecer uma multidão de pecados de outros membros que ainda não chegaram à santidade. Uns colaboram com a santificação dos outros, uns agindo com atos meritórios, contribuem para que os pecados de outros desapareçam. Aqui está a doutrina desenvolvida belissimamente por São Paulo VI. Aqueles que estão no céu, a bem-aventurada Virgem Maria, todos os santos, cujos méritos Deus Todo-Poderoso acolhe e aplica pelos méritos de Cristo em favor de todos os vivos e falecidos. Terminamos mais um encontro. Não acabou aqui o nosso estudo sobre as indulgências. Teremos mais no próximo domingo com São Paulo VI, com esse documento que vai sendo estudado aos poucos, o Manual das Indulgências. Desejo a você uma semana abençoada e que o indulgente Deus cúmulo de graças à sua vida. Boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.